Vou tentar responder algumas perguntas ao longo desses próximos 15 encontros que nós vamos ter. Perguntas que foram vindas das minhas redes sociais, sobretudo do Instagram. Quando eu inaugurei o canal no dia 22 de agosto, eu lancei lá uma enquete no Instagram de quais temas ou quais assuntos as pessoas gostariam que eu falasse nesse canal, né? Sempre ligados ali à filosofia, teologia e letras. E a primeira pergunta que chegou para mim, vai ser também a primeira pergunta que eu vou estar enfrentando nesse canal, não é? Como saber ou o que fazer para não falhar na vida? Foi a pergunta que eu recebi de um dos meus amigos, não é? E que eu acho que valeria a pena nós podermos compartilhar, porque é uma questão que tem muito a ver com todos nós. Perguntar sobre falhar na vida, no fundo, é perguntar sobre se a nossa vida tem como ou não ter sucesso, se existe um projeto de vida para o qual nós possamos nos encaminhar. E aí, para começar a nossa conversa, para pensarmos juntos nesse momento de pensar autofilosofia, valeria muito a pena lembrarmos daquilo que Sartre dizia, né? Talvez não exista uma natureza humana que devamos realizar. Talvez não exista um projeto de um homem ao qual devamos corresponder, não é? E se por um lado isso parece desesperador, se por um lado isso nos deixa angustiados, por outro lado isso também pode ser libertador, não é? Porque penso que a pergunta sobre falhar na vida não tem tanto a ver com as possibilidades de sermos fracassados. Tem muito mais a ver com os projetos que fizeram para nós e que tantas vezes percebemos que não somos capazes de alcançar, justamente porque eles não foram feitos por nós, mas foram feitos para nós. Se eu tivesse que responder no começo já desse vídeo, olha, eu vou dar spoiler já no começo do vídeo, para esse meu irmão que me fez a pergunta, como saber se eu não estou falhando na vida? Você vai estar falhando na tua vida, meu querido, ou minha querida, se você escolher viver uma vida que não é a tua vida, se você escolher viver a tua vida inteira pautado por aquilo que os outros fizeram de você. O Sartre, numa das suas reflexões, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que nós só podemos julgar o valor da vida de um homem quando ela tiver se consumado, quando ela tiver terminado. Durante o processo da existência, nós não temos muito o que dizer, porque o homem está num processo constante de fazer-se a si mesmo, né? O que é o homem senão aquilo que ele faz de si, aquilo que ele faz das suas liberdades? É óbvio que o Sartre não está negando as circunstâncias e contingências que nos tocam todos os dias. É óbvio que o Sartre não está escondendo de nós o fato de que, por mais que tenhamos grandes aspirações, às vezes temos realidade além de realizar aquilo que é o mais básico. Mas independente de todas elas, no fundo de tudo isso, permanece uma realidade que ninguém pode viver por nós. O fato de que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, somos sempre nós que escolhemos. É claro que você pode não ser responsável por aquilo que fizeram com você no passado. É claro que você pode não ser responsável pelas oportunidades que você não teve na vida. Mas você se tornará sempre o único e você será sempre o único responsável por aquilo que você vai fazer do que fizeram de você. Eu acho que talvez aí esteja a grande coisa que faz a gente pensar. A nossa vida, ela só será uma vida falida, a nossa vida só será uma vida fracassada a partir do momento que nós escolhemos realizar qualquer outra coisa que não nós mesmos. E por mais que eu esteja pegando o discurso de uma filosofia ateia, de um filósofo que morreu ali na década de 80, esse discurso se aplica profundamente mesmo para todos os que têm religião. Quer dizer, independente se cremos numa vida pós esta vida ou não, se acreditamos que a vida termina aqui, uma coisa é fato, não é? Nós precisamos realizar essa existência, quer porque só temos essa, quer porque essa existência é a porta de entrada que nós temos para uma vida melhor na eternidade ou naquilo que cada um acredita. Mas, de qualquer modo, o fundamental é realizar-se aqui. E aí, se eu pudesse chamar a atenção para algumas coisas, gostaria de voltar um pouquinho no tempo. Comecei falando do Sartre, né, que morre em 1980, mas poderíamos refletir um pouco também sobre aquilo que o Heidegger já tinha dito. O Heidegger escreveu uma importante obra chamada Ser e Tempo. No começo dessa obra, o Heidegger identifica ou percebe que a história da filosofia, no fundo, foi a história da ocultação do ser. E que já que nós não conseguimos pensar o ser, abarcar o ser, talvez a única coisa que de fato nós possamos fazer
é pensar esse homem que se coloca a questão do ser e tentarmos entender e meditar quem é o homem. E talvez aqui isso seja de muita valia para nós. Porque ao colocar isso, o Sartre vai diferenciar a vida do ser humano em dois grandes blocos, eu poderia dizer assim. Uma vida inautêntica, que seria a vida daquelas pessoas que elas ficam se anulando, né? É a vida do a gente faz, a gente vive, a gente leva, a gente come, mas essa pessoa ela não toma a própria existência na mão, ela não realiza a própria existência, ela não se realiza naquilo que ela faz. É meio que alguém que vai sendo empurrado pela massa e simplesmente se deixa condicionar por aquilo que a massa faz. E do outro lado está a vida desse homem que enfrenta a realidade que lhe é dada, sabendo que essa realidade é aqui e agora e que precisa ser construída. O Heidegger coloca como critério para chegarmos a essa vida autêntica a consciência de que eu e você, todos nós seres humanos, somos um ser voltado ou um ser direcionado para a realidade última, que é a realidade de que nós vamos morrer. Saber que lá na frente a morte se coloca para nós como um momento decisivo do qual nós não podemos escapar, dá valor e faz com que nós apresentemos valor a cada circunstância daquilo que nos é dado. Se eu sei que eu vou morrer, e se eu sei, como Sartre dizia, que só eu posso realizar a mim mesmo, não faz sentido nenhum gastar a minha existência, gastar a minha vida, tentando realizar os planos dos outros, tentando realizar as expectativas dos outros. Os outros têm a sua vida, então que eles já a realizem. Os outros têm as suas metas, então que eles a realizem. Minha vida, minhas metas, eu preciso viver. Porque se eu não realizar, no meu caso, o Pedro Paulo que eu nasci para ser, o Pedro Paulo que eu desejo ser, a história da humanidade não terá a minha contribuição. E aí sim a minha vida será uma vida falida. Falar da falidade ou falar da falência da nossa vida poderia ser também falar sobre o sentido que nós encontramos na nossa vida. E aí valeria a pena talvez pensarmos em Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele é o fundador da terceira escola vianense de terapia, né? E ele tem uma intuição que eu acho que é muito interessante. O Viktor Frankl diz que o sentido da vida humana não é algo que possa ser dado. Ninguém pode chegar a você e dizer a você se a sua vida tem sucesso ou não, se a sua vida é uma vida realizada ou não. O Viktor Frankl, ele revela para nós que o sentido da vida é encontrado, que o sentido da vida é descoberto, que o sentido da vida é identificado à medida que nós vamos nos lançando nesse processo de viver a vida. Agora, o que a gente não pode fazer é ficar nutrindo as expectativas dos outros ou esperando que esse sentido caia do céu. Nesse livrinho aqui chamado Psicoterapia e o Sentido da Vida, Viktor Frankl ele conta a história de um rapaz que, sendo de família pobre, de origem pobre, não é? Vai estudar medicina e depois que se forma acaba se dedicando a cuidar de uma aldeia muito pequena. Depois de todo o esforço que ele fez na vida, de todo empenho que ele colocou para se formar em medicina, era de se esperar que esse homem sonhasse talvez em trabalhar nos grandes centros urbanos ou em grandes hospitais, e ele vai parar num vilarejo. E aí o Viktor Frankl fala uma coisa que é muito legal. Ele diz assim: quem eu sou saúda tristemente aquele que eu poderia ser. Isso aqui seria uma vida falida. Se você, no final da tua história, no final da tua vida, ou mesmo hoje, quando você está assistindo esse vídeo, olhasse para a tua vida e respondesse isso, né? Quem eu sou hoje saúda tristemente quem eu desejaria ser ou quem eu fui um dia, isso é sinal de que a tua vida está caminhando para um fracasso, porque você não se está dando a oportunidade de se realizar. Mas ao contrário, quando você olha para a sua vida, mergulha na sua própria vida e por meio da luta, pelo meio do empenho, pelo meio do próprio esforço que você dedica, não para realizar grandes obras, mas para realizar a si mesmo, então você se realiza plenamente a si mesmo. E ao se realizar plenamente a si mesmo, você faz a sua vida um sucesso. Quando eu me preparava para gravar esse vídeo, eu pensava numa coisa, né? O sucesso de uma vida não está tanto no fato de sermos aplaudidos quando terminamos uma tarefa. O sucesso de uma vida não está no fato de sermos reconhecidos ou falarem muito de nós. O sucesso de uma vida, o sucesso de uma existência, o sucesso de uma vida que teve sentido e que por isso não foi uma vida falida,
está no fato de que quando essa vida termina pelo fluxo natural do nosso organismo, quando nós chegamos à morte, as nossas ações e as belezas daquilo que nós realizamos se perpetuam, se eternizam na vida dos outros que foram tocados por nós. E talvez essa que seja a grande resposta para essa primeira pergunta que me deixaram. Vivendo e levando é uma vida que faz com que as pessoas que se aproximaram de você saiam para a vida delas, continuem a vida delas, levando um pouco do perfume do que você tinha, para que a tua vida não seja falida. Conto com você para que juntos possa pensar muito alto e fazer com que os ecos do nosso pensamento transformem a vida de muito mais pessoas. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar lá na notificação para que os vídeos possam ir chegando até você. E juntos, pensando alto, vamos ver se a gente consegue iluminar o mundo com um pouco mais de sabedoria.